aí, pessoal? Está no ar mais um episódio aqui do nosso podcast, o Diz Aí Podcast. E hoje nós estamos com um convidado mais que especial. Daqui a pouco eu vou mudar a câmera para mostrar a vocês, porque eu não revelei durante essa semana. Vocês ficaram bastante na curiosidade até esse episódio sair. Daqui a pouco eu vou revelar ele, tá certo? Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre os nossos parceiros, né? As pessoas que estão aí nos ajudando, né? A cada episódio do nosso podcast. Império Moda Masculina, eles vendem roupas, acessórios, perfumes masculinos para você sempre andar na moda. Com muitas novidades toda semana na organização, né? Do meu amigo Ismael, que também tem a barbearia, né? Império Barbershop. Ailton Viana, arquitetura, projetos residenciais, comerciais, consultorias e reformas. Quer dar aquela repaginada em seu ambiente? Então fala lá com Ailton Viana que ele resolve, tá certo? Grupo Opção, o grupo de empresas aqui da cidade mais completo que você pode, né, conhecer aí. Eles têm lojas aqui em Paramoti e em Caridade, lojas de roupas, lojas de móveis, depósito de construção e posto de gasolina, na organização do Zé Maria e da Das Dores. ProMaker Studio, que é o estúdio que a gente está gravando hoje aqui, né, o nosso podcast, hoje sempre, claro. HBCell também, lá você encontra uma grande variedade em acessórios, películas e ainda reparos de aparelhos. Então, deu problema no seu celular, tá com dúvida, vai lá na HBCell que eles resolvem, na organização do meu amigo Alisson Bruno. CT Acari, sem dúvida, a melhor escolha que você faz se você quer ter um condicionamento físico, né, uma saúde de mais qualidade. Fala lá com o meu amigo Abissalão que ele resolve também o seu problema lá no CT Acari. Ache mais barato, quer economizar dinheiro? Não acha aquela coisa que você quer comprar na internet naquele preço? Então, com os meninos do Ache Mais Barato, você realmente vai encontrar aquilo que você procura no melhor preço possível. Vai lá no @AcheMaisBarato no Instagram e fala com os meninos, né? Na organização do Júnior. JC Conceito, com roupas masculinas, femininas e todos os estilos. Também temos acessórios, óculos, bolsas e muito mais, na organização da Carol e da Jamile. E agora também o meu amigo Jaider Dantas Contabilidade. Ele faz abertura de empresa, emissão de certidão negativa de débito, assessoria e consultoria de MEI, entre vários outros serviços. Então, se você quer uma pessoa que trabalhe com contabilidade, fala lá com o meu amigo Jaider Dantas que ele resolve o seu problema. E hoje aqui, né, Otacílio, né? Otacílio, a gente já conversou tanto com as pessoas aqui da cultura, né? O pessoal, chamei o Cláudio Brito, já chamei o Marquinhos da Capoeira, e tava faltando a sua presença aqui, a sua ilustre presença aqui para falar um pouco, né, dessa parte da dança, né, das quadrilhas em si. Você que teve uma presença muito importante cultural aqui dentro da cidade, né, Otacílio? Boa noite, Diego. Boa noite a todos que nesse momento nos assistem através das redes sociais, né? Então, para a gente começar, diz aí. O Diz Aí Podcast. E olha, sem esquecer, gente, que nós temos o patrocínio hoje lá do Sabor do Sertão, né? O Sabor do Sertão que tá patrocinando a batata aqui pra gente, patrocinando a calabresa também. E olha essas bebidinhas aqui, né? Pra gente se soltar mais, aproveitar hoje aqui nessa noite, né? Nessa entrevista que a gente vai fazer. Tá preparado, Otacílio? Vamos lá, né? Vamos lá. Otacílio, me fala. Você não é natural aqui de Paramoti, ou é? Não. Sou natural de Pentecoste. Ah, natural de Pentecoste. Tá com 17 anos que eu moro aqui nessa cidade maravilhosa. Aham. Aí você veio pra cá, tipo, definitivo, quando você veio, ou como é que foi? Você tava lá e cá, trabalhando aqui? Interessante a minha história, Diego. Quando eu vim pra cá, pra ser bem sincero, a primeira vez que eu passei aqui em Paramoti foi em 2000. Certo. Quando eu vim com uma turma de amigos, eles iam pra Canindé a pé, eu disse assim, rapaz, eu vou. Vim pela folia. Me lembro como fosse hoje, quando eu cheguei, e nós, 3h30 da manhã, nós se hospedamos ali perto daquela praça. Aí, em seguida, pela manhãzinha, nós fomos para o salão paroquial. Aí, nunca passava na minha mente de morar aqui, né? Aí, você tem ideia, em 2006, se não me engano, 2005 teve o concurso. Certo. 2005. Aí, o meu irmão pagou a minha inscrição.
Eu vim fazer o concurso por fazer mesmo, não vou fazer. Pagou, eu vou fazer. Aham. E é que deu certo, deu chegar aqui no Paramoti. E logo quando eu vim para cá, eu não vim direto. Eu vinha e voltava todo dia, porque lá em Pentecoste eu era marcador, a gente chama marcador, puxador da quadrilha Rei do Cangaço de Pentecoste na época, né? Ah, entendi. Aí a mulher, dona da quadrilha, a dona Gessina, ela mandava me pegar e me deixar todo dia. Foi a época Olha que eu aí. mais sofri, que foi um inverno pesado. Eu imagino. E era ia e via todo dia. Aí foi quando eu decidi, terminou o São João naquela época, em 2006. Aí eu disse, não, agora eu vou ficar por aqui. Aí decidi ficar e eu vou dizer uma coisa pra você. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Foi, né? Então, no caso, antes de você vir, você já trabalhava com quadrilha? Sim, sim. Desde qual época, assim, tu conheceu, tu começou a trabalhar com quadrilha? Eu comecei a brincar, pra você ter ideia, eu joguei festal, aliás, não era nem festal, era Jeps na época, até 98. Aí estourou a idade, disse, não, agora eu vou brincar São João. Comecei a brincar São João por acaso. Tava mais uns colegas meus na praça, de Pentecoste e tudo, aí os colegas meus, rapaz, vou pro ensaio da quadrilha. Eu disse, quadrilha, mano? Eu disse assim, bora, eu vou olhar. Nessa brincadeira, olha o destino como é que é, Diego. Faltou um homem Certo. pro ensaio, e eu tava lá. Aí aquela coisa, vamos, Tarcísio, aquilo, outro, não sei nem pra onde é que vai, homem, isso aí. E a primeira quadrilha que eu dancei chama-se Lampião em Maria Bonita. Olha aí. Aí faltou um homem por acaso, eu fui ensaiar. Era Né? lá de Pentecoste, essa quadrilha? Isso. Certo. A mulher muito, muito bonita, disse assim, rapaz, eu vou menos pegar na mão dela aqui pra me poder dançar, né? Eu sei que nessa brincadeira... Mas tu não fazia ideia de como dançava? Não, nunca. Ah. Eu tinha até vergonha de dançar. Ah, entendi. E eu sei que brinquei a primeira vez, ensaiei, que faltou um homem. Aí eu sei que nos outros ensaios, assim, pessoal, se tinha uma vagazinha, eu vou brincar. E eu sei que nessa brincadeira eu brinquei 20 anos de São João. Foi, né? Iniciou lá e aí gostou da cultura e trouxe aqui para Paramoti. Foi. Quando eu cheguei aqui em 2006, aí estava no Pentecoste ainda. Nesse tempo tinha um pessoal aqui que montava uma quadrilhazinha, se não me engano, era... Agora eu sei o que do Sertão. Era até a Ângela que montava, só que era dentro de uma salazinha. Eu lembro. Pois é, aí eu disse assim, rapaz, vocês têm que sair da sala para ir para a quadra. Vocês não podem sair dentro da sala, não. Vocês têm que crescer. Tu já tinha uma experiência, já tinha né? experiência de puxador. Eu, para ser sincero, dançar quadrilha só dancei 2 anos. Aí, no terceiro ano, já fui para... Pra você ter ideia, até para mim ser um puxador, as coisas aconteceram. Morreu um irmão do nosso puxador, que era o Hernanes, na época. E ele decidiu não brincar. Sei. Aí, quem é que vai ser o puxador agora? Aí, eu sou assim, quando eu entro numa coisa, eu entro mesmo pra valer, né? Tô ligado, entendi. E foi a pessoal, pai, coloca a Tacílio, aquela coisa toda. Gente, eu só tenho 2 anos, tem gente aí que tá com 6 anos, 7 anos brincando aí, bota eles. Não, Tacílio, tem que ser você. Aí, tudo bem. Aí eu sei que nessa brincadeira eu comecei de lá pra cá. E até hoje, de lá eu saí para Eusébio, General Sampaio, montei outras quadrilhas em outros lugares. Tô entendendo. Na época, em General Sampaio, eu montei, se eu não me engano, era uma quadrilhazinha do interior de General Sampaio. E, rapaz, foi muito bom, muito bom. Foi uma experiência que eu não tinha na época, né? Deixa eu ver se eu me lembro o ano, se eu não me engano foi 2005, se não me engano foi 2008, foi 2009, que eu fui até o General Sampaio montar. Só fiz montar e voltei. Aí já em Eusébio, em 2011, montei a Rei do Sertão lá. Então tu já morou também no Eusébio? Não, eu só fui montar. Ah, você só foi montar, não... No Eusébio, para ser sincero, foi em 2000 e... Aliás, no General foi em 2002. Certo. Em 2002 eu montei. No Eusébio, em 2003, foi. E de lá para cá, foi em 2006, eu cheguei aqui, muito bem. Aí eu sei que umas experiências fantásticas, digo, quando a gente sai para fora, que a gente conhece pessoas novas. Com certeza. E a gente leva um estilo de cangaço, Com que certeza. era a paixão minha, e ainda continua sendo, né? E quando a gente chega com a novidade, o pessoal, poxa, a gente vai brincar, isso, aquilo, outro, e vê uma coisa diferente, porque o cangaço, eu sempre digo, ele é diferente das quadrilhas estilizadas. É verdade. Eu gosto das quadrilhas estilizadas, mas o cangaço, ele, até o jeito de dançar, ele é uma paixão, ele é diferente. Ele é forte, né? É algo assim que as pessoas, mostra realmente as pessoas dando sangue por aquilo, né? Até porque o cangaço, quando você começa a conhecer, ele tem uma história real. É verdade. Passado, né? E eu, quando eu comecei a dançar o cangaço, eu disse assim, eu vou procurar conhecer
nasceu o cangaço, a história do cangaço. E eu li vários livros sobre Lampião, sobre Maria Bonita, sobre todos componentes que faziam o cangaço, Curisco, Zé Moreno, Zé Macaco. E nós tivemos até uma oportunidade aqui, no último ano da quadrilha, foi em 2016, nossa aqui, Diego, de irmos até Mossoró. Lá nós fomos até o museu, certo, onde tinham algumas armas de verdadeiro cangaceiro, onde estava exposto algumas cores do cangaço lá ainda, na invasão de Lampião a Mossoró. E foi uma coisa muito fantástica, sabe, Diego? Que de lá para cá, eu até disse, hoje eu sou um cristão, sou adventista do sétimo dia, eu parei em 2016, aí a Sandra até continuou, mas aí a gente só vê o pessoal tá assim, vamos voltar com a quadrilha, isso, aquilo, outro, aí... Vou deixar o suspense aqui. Deixa o suspense, né? Ei, Otacílio, então, assim, essa paixão mesmo, assim, pela história do cangaço, pelo cangaço em si, só começou depois que tu entrou na quadrilha, porque até então tu não conhecia. Eu não conhecia, na verdade, nunca nem conheci. Aí depois que foram apresentando que você foi criando interesse, né? Interesse, muito bem. Ah, interessante. Diego, eu sempre até digo, eu gostava de participar de teatro, danças folclóricas, aquela coisa toda, mas isso daí só veio depois que eu conheci mesmo a arte do cangaço. Sim. Porque eu me interessei, eu participar de casamento, aquelas coisas todas, disse, poxa, eu também vou ter que fazer teatro. Né? E fiz teatro, com algumas oficinas, algumas coisas, né? Aí o grupo folclórico, tinha alguns amigos meus que tinham, rapaz, eu também vou participar. E a gente participava, Diego, e a gente sempre pegava a experiência, porque assim, tem pessoas que aprendem com as pessoas olhando, tem um que aprende ouvindo, tem uns que aprendem participando, né? E eu sempre fui um cara muito observador para as coisas, sabe? E sempre quando, graças a Deus, como eu disse, quando eu entro para valer. Aí, é tanto que aqui no Paramoti também eu cheguei a montar alguns grupos folclóricos, eu tenho fotos dele. Eu lembro, né? eu lembro também. E até quando às vezes eu posto, a galera diz assim, Tacílio, tira essas fotos aí, Tacílio, tá tão feia a gente, né? Tem algumas pessoas. Mas foi lá quando eu cheguei aqui, certo? Eu tô entendendo. E se apresentamos no Itapeba do Sul, se apresentamos em Canidé, se não me engano. Eu sei que nós se apresentamos em vários cantos. Foi muito interessante, Diego. E assim, sabe, hoje dentro do contexto cultural, querendo ou não, o cangaço hoje ele faz parte da história de Paramoti. No livro da nossa amiga, que foi escrito, da Aureni Luz, tem uma foto nossa lá, certo? E é uma coisa que eu até digo para algumas pessoas que me perguntam, Tacílio, a quadrilha, isso assim, um dia... Quem sabe? Pô, vamos retornar, né? Tá mais que na hora, né, Otacílio? Eu considero assim, a quadrilha do cangaço aqui, pra dentro da cidade, cara, foi uma das coisas mais importantes que já passaram por aqui, né, na parte cultural. Porque assim, quando se fala em cultura de Paramoti, as coisas que você pensa... capoeira, hip hop e quadrilha junina, né? São as três coisas que mais são fortes. E aí, quando acabou, assim, parou de vez as quadrilhas, não só o cangaço, mas também outras quadrilhas pararam, realmente, assim, eu fiquei muito triste em saber que muitos jovens, assim, ficaram parados e tal, e querendo, porque tem muita gente que quer, né? É tanto que as pessoas lhe procuram. É verdade, Diego, é assim, 2016 foi o nosso último ano, né? E aí a Sandra, que era uma pessoa que me ajudava, ela até chegou a colocar novamente, né? E só que ela só suportou 2 anos, né? Ela viu como é a dificuldade da gente colocar. É verdade. A cultura, ela necessita muito de apoio, certo? Às vezes eu admiro muito os meninos, como o pessoal do hip hop, o próprio pessoal da capoeira, né? Eles não desistem, eles estão sempre ali buscando. E olha que é o ano inteiro, né? A quadrilha é um período só. Exatamente. Só é um período. Mas mesmo assim eu admiro muitos aí. Que pena que como é que eu posso até dizer, no nosso cotidiano aqui, na nossa cidade e na nossa região aqui ao próximo, não posso dizer em todo lugar, mas a maioria dos lugares, a dificuldade é muito grande para a gente ver cultura, Diego. É verdade. É muito grande. Mas se muitas pessoas olhassem mesmo para a cultura, Diego, porque a cultura ela faz cidadão. É verdade. Ela transforma as pessoas, ela faz com que as pessoas conheçam e gostem do que é a vida, certo? Com certeza. Depois que eu cheguei aqui em Paramoti, fora a quadrilha, nós fizemos um grupo folclórico. Eu tive a oportunidade de fazer 2 Paixões de Cristo, que foi, se eu não me engano, em 2014 e 2015. Fiz uma em frente à igreja, né, em frente à igreja, e a outra eu fiz no anexo Tomé Gomes. 2. Foi essas 2 que a gente fez. Aí, continuei com a quadrilha, foi bom até quando durou, e
De lá pra cá, eu passo uns 3, 4 anos descansando, aí o pessoal volta assim, e aí, aquela coisa no WhatsApp, sabe? Eu sei. Eu disse assim, rapaz... O pessoal sente falta, eu não tô querendo voltar não, mas eu quero lhe dizer uma coisa pra vocês que estão aqui nos assistindo, e uma coisa verdadeira do que eu vou dizer pra vocês. O cangaço, aqui no Paramoti, ele não só enalteceu a cultura junina, como também formou outras quadrilhas boas aqui. Foi. Você vê que a Beija-Flor, ela nasceu e cresceu porque ela se inspirou no cangaço. E a Beija-Flor foi campeã do Ceará junino, coisa que nós não somos, certo? Muitos muitos quadrilheiros, né? que dançaram com a gente, certo? Formaram a Beija-Flor, né? E era tanto que eu me lembro como fosse hoje no nosso último ano, quando a gente chegava nos cantos, o pessoal perguntava, cadê as quadrilhas de Paramoti chegaram? O pessoal querendo assistir, tanto a gente como a Beija-Flor. Por quê? Porque criou um nível tão alto, cultural, dentro do meio junino, que o pessoal de fora, olha, foi em Itapipoca. Itapipoca não, na Paraipaba. Nós fomos campeão no último festival da gente. Nós ficamos em primeiro, Itapipoca em segundo e a daqui, a Beija-Flor, em terceiro. Mas a Beija-Flor em muitos festivais ficaram na nossa frente. Muitos festivais. E outra coisa aí, Ô, mulher. Tu pode botar no silencioso. Tá, mas pode ir. Então, uma das coisas assim, interessantes nisso aí que tu falou também, que eu vejo, é essa questão da rivalidade que tinha das quadrilhas, que não era uma rivalidade ruim, era algo sadio. Certeza. Sempre foi algo assim bom, né? Que é isso, competição, quadrilha, qualquer tipo de coisa que você vai fazer que tem uma competição saudável, é importante para as pessoas criarem mais força de vontade, de estar ali participando e tal. Aí você descobre o interesse realmente das pessoas, não é? Com certeza, sabe, Diego? Eu digo muito assim, os meninos que fizeram a Beija-Flor, que dançaram com a gente, aprenderam muito eles, sabe? Porque assim, eu sempre tentei repassar o meu conhecimento para as pessoas, certo? Apesar das pessoas, muitas vezes, me olhar com um olhar torto, porque assim, toda vez que você está à frente da coisa, você tem que ter moral, primeiro de tudo, certo? Segundo, respeito com todo mundo. E terceiro, levar a sério o que você vai fazer, certo? Levar a sério o que você vai fazer. Então, nesse momento, eu sempre digo assim para as pessoas, sabe, Diego, que tudo que você for fazer, seja o que for, leve a sério, porque dá. Se você mesmo quiser, você consegue. Tá me entendendo? E o cangaço, ele deu certo aqui no Paramoti, foi 10 anos aqui. Por quê? Porque não foi só porque eu queria, porque o povo também queria. E você vê quando o cangaço saía daqui em fila para a quadra, o pessoal acompanhava. E o pessoal ficava amontoado para ver a gente dançar. É verdade. Né? Então, hoje o cangaço, dentro do Paramoti, se a gente pegar a história da quadrilha, Nação Cangaceira, ela fez muitas pessoas conhecer o que é cultura. Não só o cangaço, mas também aprender a gostar de outros tipos culturais. Com certeza, com certeza. E assim, ó, Tacílio, a gente sabe que para você ficar à frente assim, de um grupo como esse, que são muitas pessoas, né? Você tem que, tipo assim, dividir o olhar praticamente para todos os dançarinos ali, ver se todo mundo tá fazendo direitinho e organizar questão de vestimenta, decoração de espaço e tudo. É muita coisa. Muita gente acha que o seu jeito mais, assim, carrancudo e tal, e vai lá e dá aquele carão, é uma coisa que, você é porque você é besta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, a gente realmente tem que colocar o pé no chão, ter pulso firme, né, pra segurar realmente um grupo como esse. Muita gente já criticou, assim, o teu jeito, assim, no momento dos ensaios e tudo. Já aconteceu muita coisa, assim, desse tipo? Olha, muito boa essa tua pergunta. Eu vou te dizer uma coisa, que estou certo do mundo. A maioria das pessoas que antes de me conhecer, quando o primeiro ano da nossa quadrilha, o pessoal disseram assim, o cara é chato, esse cara é muito boçal, esse cara... Ia-se embora daqui. Mas o interessante, Diego, que eu fiquei na minha, no primeiro momento eu fiquei na minha, porque eu era novo na cidade, eu estava mostrando o trabalho. Aqueles que estavam comigo já me conheciam, mas aqueles que não me conheciam, a outra quadrilha que existia na época, junto com a gente, quando eu comecei, era
Não sei se era na Luar do Sertão. Era Luar do Sertão. Acho que é Luar. Era. A que a Ângela participava. E a gente participava e depois o menino deu continuidade, o Evaí. E esses caras, muitos deles me criticavam demais, sabe? Mas por final da conta, quando eles começaram a me conhecer, eles brincaram comigo. No caso do Baião, do Josimar, do próprio Renatinho. E até fizeram parte também do grupo, né? No tempo fizeram parte do grupo, né? A Jéssica, o Ismael. Eu lembro. Né? Os meninos quase todos brincaram com a gente, certo? Mas, como eu disse agora há pouco, as pessoas me achavam carrancudo, mas ao mesmo tempo eles me entendiam. Pô, se não tiver moral, não funciona. Exatamente. Por isso que tem que ser assim. É exatamente certo? Isso. Cheguei muitas vezes a botar dançarina. Ó, você não quer dançar, vai pra casa. Aqui também eu não quero que fique aqui, não. Né? Por quê? Porque quando você faz isso com todo mundo já fica assim. Até a minha própria esposa, que era dançarina, muitas das vezes não queria dançar, pô, vai pra casa, eu mandava ela pra casa. Passava uns 4, 5 dias com raiva de mim, mas depois ela entendia, né? Com certeza. Mas por quê? Porque eu acho que o exemplo tem que vir de casa, não é isso? E graças a Deus, foi 10 anos maravilhosos, muitas conquistas, muitas alegrias, algumas tristezas, algumas percas, né, que nós tivemos também. A nossa amiga Camila Maia, que dançou um bocado de ano com a gente. Sim, lembro demais. E uma coisa interessante, que quando a gente dançava na quadrilha, a Camila Maia não dançava com a gente. Ela dançava noutra quadrilha. O ano que a quadrilha não saiu, que a laçação não saiu, ela chegou e perguntou, eu posso estar com vocês? Pode. Como é que você quer dançar? Eu perguntei. De cangaceiro? Ela disse, de jeito nenhum. Quero dançar de cangaceiro. Então, tá Olha bom. aí. Eu sei que foi, como eu estou dizendo, foi muitas conquistas, alegrias, tristezas. Todo grupo tem, né? Mas todo grupo tem. Foi uma coisa maravilhosa, certo? E ficou marcado na história de Paramoti, está marcado. E muitos me pedem para retornar, Diego, e eu estou vendo com muito carinho, certo? Hoje eu não participo da cultura do município, hoje eu faço parte da coordenação do esporte, mas até disse para o meu secretário, disse, Aurino, se Deus quiser, ano que vem eu vou dar uma força legal na cultura, para que a gente levante, comece a fazer teatro, grupos folclóricos, eventos, que eu fiz vários eventos na época que eu estava na coordenação, você ficou à frente uma vez, não foi? Eu fiz vários eventos onde grandes amigos da gente se apresentaram, o Maico, Finado Nascimento, uma pessoa maravilhosa, que Deus o tenha. Grupos de fora que vieram se apresentar aqui, banda de música, porque é interessante. Olha, depois que a gente trouxe umas bandas de música para cá, a primeira pessoa que trouxe foi eu, depois o menino deram continuidade. E isso ficou muito interessante. E eles deram continuidade como? Fizeram um negócio mais amplo, mais bonito, ficou uma coisa certa. Toda a festa de julho, começaram a trouxeram evento. Rapaz, a gente tem que copiar o que é bom, certo? Não é copiar, mas é pegar a ideia e crescer. Exatamente, ela, né? Exatamente. Eu sempre digo uma coisa interessante aqui no Paramoti. O Paramoti tem muito talento. Tem. Muito, certo? Basta a gente saber aproveitar cada talento dessas pessoas. E se Deus quiser, para o ano, eu quero estar presente. Dando a força, né? Como é que diz? Eu estou quase 99% convencido de voltar para esse lado, certo? Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai dar certo, se Deus quiser. E, Otacílio, vamos falar um pouco mais assim sobre você, sobre família e tal. Pronto. Tu tem irmãos? Só 10. Comigo. 10? Comigo. Ixi, eita, é sério? 5 homens, 5 mulheres. É mesmo? Mas assim, tu é o único que puxou pra esse lado assim, cultural. Cultural, só eu. Os outros só trabalham em outros ramos, isso, né? Eu tenho um que é o mais novo do que eu, ele é policial penal. Aí tem um que mora em Itapipoca, ele vende produtos naturais. Tem um que trabalha em Fortaleza, eletricista. E tem o outro aqui, mais novo, saiu hoje do hospital, recebendo alta. Recebi a notícia agora aqui que ele saiu do hospital, que ele estava meio doente. A Deus. Ele era pedreiro, né? Hoje não trabalha não, porque ele não pode mais trabalhar. Mas graças a Deus, hoje ele está saindo de alta do hospital, notícia maravilhosa, né? Graças a Deus. E assim, sobre família... eu tenho 10 irmãos. 10 comigo, né? Tem 10 irmãos. Aí você, tu falou no início, desculpa, eu acho que eu não lembro, foi Pentecoste? Isso. Tu é natural de Pentecoste, natural né? de Pentecoste. Aí, tipo, desde pequeno, assim, na tua infância,
tu já teve a cultura presente na tua vida ou foi algo que realmente entrou na tua vida, assim, o interesse mesmo foi depois que você conheceu a quadrilha? Como é que foi? Diego, eu sempre gostava de olhar a quadrilha, mas nunca gostei de dançar. Eu gostava de olhar. Certo. Desde menino, eu gostava. Desde pequeno? Eu gostava de olhar, eu achava legal, porque na época era com microfone chamado. Ah, né? entendi. Era chamado, Entendi. tinha olha a chuva. Né? Eu lembro, eu sei. Pois é, o casamento matuto era muito legal mesmo, uma coisa que hoje nós estamos perdendo essa essência. Sabe, essa coisa bem regional mesmo, bem matuta mesmo, nós estamos perdendo hoje, até dentro das próprias quadrilhas mesmo. Sim. Mas desde menino eu gostava de olhar. Porque o meu hobby mesmo quando era menino era jogar bola. Mas sempre quando tinha eu ia olhar, eu gostava de olhar, tanto que uma vez com menino, eu me lembro, eu tinha uns 12, 13 anos, eu fui olhar um festival na rádio, lá da onde eu morava, até esse festival, rapaz, era esticado, era um pedacinho de chão como daqui na Ternura. Vixe, Mas, Maria. rapaz, mas eu vou olhar. Então, Tu ia a pé? ia a pé. É menino pequeno, né? Andava pra todo canto. Tinha mais ou menos quantos anos, assim? 12 para 13 anos. Aham. Sabia andar no meio do mundo já. Certo. Diga Aí lá. tu sempre ia, né, pra ver essas coisas. Sempre. Massa. E nas escolas, Diego, a gente sempre tinha aquelas peçazinhas, aquela Ah, peça de sim. teatro. E as negadas veio e me colocavam, bora, Tracílio, isso, aquilo, outro. Eu disse, rapaz, eu não sou muito bom nisso daí, não. Aí os meninos brincavam assim, não, você é bom, vamos. Eu disse assim, aí eu participava aqui, acolá, até para ganhar nota mesmo, né? Aí eu disse, Na bora. escola. Aí ficava por ali, mas também nunca me interessei, Diego. E de grupo cultural, assim, além da quadrilha, tu já participou, assim, de outro? Porque eu sei que tu já foi o coordenador de cultura daqui e já teve grupo de teatro e tal, e outras danças. Mas, assim, eu quero saber, você como participante, você já participou de outros grupos antigamente? Antes da quadrilha daqui, eu participei, como eu disse, né? Comecei na Lampião em Maria Bonita. Aí se você perguntar qual outra modalidade, Outra modalidade cultural, né? Teatro. Teatro, né? Eu andei fazendo algumas peças, né? Algumas peças não, participar, para ser bem sincero. Não era engajado, né? Na escola mesmo, que a gente estudava na época, Francisco Sá, tinha um grupozinho da gente lá, né? Aí teve algumas oficinas do Assum Preto, que é um grupo bastante conhecido em Pentecoste. Eu andei fazendo algumas oficinas, aí tinha umas peças quando terminava. Aí vamos ficar no grupo. Sabe que eu ia uma vez, duas, Diego, mas não, certo? Não me engajava mesmo, não. Aí a coisa veio mesmo depois que eu estourei a idade para jogar bola, na JEPS, na época. Aí eu disse, agora que estourei a idade agora eu vou mesmo focar aqui. Aí, O que é o JEPS? O JEPS é o mesmo festal, na época. Ah, sim. Entendendo? Mudou só o nome, era de JEPS, nos jogos escolares, né? E Sim. passou para festal, na época. Ah, tô ligado, tô Aí eu entendendo. disse, agora a idade estourou, não tem mais como jogar, e agora aí fui para a parte da cultura. Onde eu me dediquei mesmo e graças a Deus deu os tudo casamentos certo, das né? quadrilhas, Diego, eu mesmo escrevia. É mesmo? As duas paixões de Cristo que eu fiz, eu mesmo escrevi, eu botava o vídeo aqui o filme para rolar e eu pegava as melhores partes que desse para encaixar. E graças a Deus deu tudo certo. Certo? Deu tudo certo. E na época, a gente, se não me engano, foi o Orlando Leal, um cara bastante conhecido. Ele deu uma oficina de teatro onde a gente participou. E ele até disse uma coisa interessante que eu guardei para mim. O teatro, ele é uma vida fora da sua. Show de bola. Né? Show de bola. Frase muito bonita, inclusive. Né? Otacílio, muitas pessoas assim gostam de ver a quadrilha, de assistir as peças e tudo, e a gente sabe que o que acontece ali naquela apresentação, naquela dramatização,
não é realmente o que aconteceu no cangaço, porque na quadrilha tem aquela coisa do noivo, da noiva se apaixonar e tudo, e tem aquela história com comédia e tudo. E eu sei que você estudou bastante a história do cangaço para você ter um conhecimento, né? Porque realmente quando a gente entra numa coisa, a gente tem que saber a origem daquilo, Com certeza. né? Aí eu queria saber, assim, a história do cangaço em si, para a tua vida. Ela, até hoje, ela tem importância, assim, alguns ensinamentos para ti? Eu vou lhe ser bem sincero, Diego. Eu acho que se hoje não fosse a cultura, não só o cangaço, mas a cultura na minha vida, eu acho que talvez eu nem estaria aqui. Porque eu tive muita oportunidade de estar do lado negro da vida. Quando eu digo lado negro, porque a gente sempre tem uns amigos que é meio influenciador, né? E graças a Deus, Deus me tirou de um lado que sombrio, podemos dizer assim, e me colocou do lado da cultura. E foi onde eu conheci o cangaço e tive aquela curiosidade de conhecer, né? É tanto que até pouco tempo agora, eu estava até olhando lá em casa um bocado de foto, um bocado de entrevista sobre ele. E hoje eu participo de um grupo chamado Cangalogia, que é só sobre o cangaço. Eu ainda participo dele nas redes sociais, vem muitas histórias sobre ele. Sim. É a história do cangaço que me chama muita atenção, Diego, e hoje ele serve até um pouco de exemplo, não só para mim, mas se alguém conhecer a história do cangaço, é porque Lampião entrou na vida do cangaço. Sim. Rixa de famílias, chamados Saturinos com os Ferreiras. Os Ferreira era a família do Lampião. E por causa de um chocalho, de uma vaca, que foi amassado pelos Saturinos, né? E na época os Saturinos eram um pessoal rico, a família de Lampião, que era os Ferreira, era um pouco mais pobre, mas tinha o seu lugarzinho ali. E aí os Saturinos sempre queriam tomar o que era dos outros, né? E quando amassaram um chocalho de uma vaca, dos Ferreira, que eles saíram procurando, que entraram na terra de Saturnino, eles receberam a bala. Eu sei que nessa história toda, para resumir sobre o cangaço, sobre a família Saturino e os Ferreira, o que aconteceu foi que acabaram matando o pai de Lampião. Nossa. Né? Acabaram matando o pai de Lampião. Foi quando ele e os seus irmãos, Antônio e Livino, entraram para o cangaço. O cangaço era dirigido na época pelo Senhorzinho Pereira. Né? E interessante que Lampião, ele era um cara que tinha um olho baixo, né? Tocava sanfona, era um costureiro fino e desenhista. Olha para você ter ideia. Ele era desenhista fino e costureiro. A maioria dos borná e das peças do cangaço, ele mesmo costurava. Pra você ter ideia. E quando mataram o pai dele, né, eles decidiram entrar no cangaço para vingar a morte, né, do seu pai. E é tanto que com 5, 6 anos que ele estava no cangaço, eles, nessa época, o senhorzinho Pereira se abandonou o cangaço e saiu, porque estava sendo perseguido pelas volantes da época. Na época, quem era o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, né, e a perseguição era muito grande, ele abandonou, entregou tudo na mão de Lampião. Por que Lampião? Interessante. Virgulino era um magricelo, mas ele atirava com o seu rifle que lumiava o terreno onde estava. Ele pegava o rifle dele aqui, ele tinha uma droba, Diego, aonde fica o gatilho, certo? Que ele puxava para cima aqui, que toda vida que ele levava o lenço e trazia, o bicho atirava várias vezes. Olha a arma aí. daquela época era um tiro e você tinha que preencher de novo para poder... Ele tinha uma maneira de encher que dava de 3, 4 tiros de uma vez. Muito interessante, por isso chamaram ele de Lampião, porque ele clareava de onde ele estava. Clareava. Nossa, né? mano, não Era sabia muito disso. interessante a história dele. E quando ele tomou o lugar de Senhorzinho Pereira, o Senhorzinho Pereira abandonou e ele ficou à frente. Foi escolhido para comandar o grupo. Quer dizer que antes dele já existia Já existiu o cangaço. Já existiu o cangaço. Ah, entendi. E o mais interessante é que ele foi se vingar dos Ferreiras, né?
É tanto que os ferreiros naquela época, eles mandavam na polícia, mandavam em tudo. Eu acho que... Mas o Lampião, ele era da família dos Ferreiros? Era. Os Saturinos, na época, por ser um pessoal rico, ele mandava em tudo. Até a própria polícia, eles compravam na época, aquela coisa toda. Foi que o Lampião invadiu a sua fazenda com os cangaceiros, mataram todos. Para dizer que não morreu, só escapou uma mulher na época, porque não estava lá. Mas o resto, todos eles mataram. Né? E foi quando ele começou a decidir que não era só vingança, mas também ele ia começar a ajudar os pobres. Era conhecido como um Robin Hood do deserto. Eu sei. Tem essa história, Tarcísio? Tem. Ele era sanguinário? Era também. Ele tem uma história de Lampião, ele odiava os covardes. Homem covarde, ele odiava. Agora, se o caba fosse corajoso, ele gostava. Existe uma história de Lampião, que uma vez ele prendeu um filho de um coronel. Se eu não me engano, é de Alagoas, né? E eu não estou lembrado agora o nome do rapaz. E o Lampião fazia muito medo a ele não tinha medo de Lampião. Ele disse, rapaz, você nem parece que é filho daquele cabra aí frouxo do seu pai. Só pela sua valentia você vai se embora. Lampião maltratou ele de todo jeito e ele não tinha medo de Lampião, não. Olha aí, mas pela valentia dele, o Lampião soltou ele. Pela coragem, né? Pela coragem. Já aqueles que o temiam, Lampião, entendendo? E eram covardes, Lampião sangrava eles. Olha aí. Ele era um cara muito sanguinário, mas também era um cara que tinha também o seu lado bom. Porque se ele chegasse numa casa, como tem uma história de um livro que eu li dele, era... Como é o nome do livro agora? Não sei se era O Olho de Lampião. Eu não estou lembrado do nome do livro. Ele chegou numa casa e pediu para a mulher preparar a comida. Né? A mulher foi e matou. Foi um bezerro mesmo. Matou e era muita gente que andava com ele, cerca de 40 cangaceiros, fora as mulheres, né? E quando um dos cabas disse que a comida estava insossa. E o caba jogou o prato em cima da mesa assim. Sim. E ele disse assim, chamou o caba, disse assim, tá insosso? Tá. Chamou a mulher, traga sal aí pra mim aí. Eita. Encheu a comida do caba de sal. Sim. Agora coma todinho. Eita. Coma, porque se você não comer, você vai ficar aí sentado. É ignorante, né? Porque assim, ele também era reconhecedor de... Eu sei. Se você fizesse o bem a ele, não era questão de ser coiteiro, mas se você fizesse o bem a ele sabia lhe retribuir. Agora, se você fosse dedo duro, fosse um arrogante, aquela coisa toda, ele tinha os seus métodos de tratar as pessoas. Eu tô ligado. E muitas vezes, quando as pessoas acolhiam, ele sempre deixava dinheiro. Lampião, ele só carregava 3 coisas com ele. 3 coisas. Dinheiro carregava, só que ele dava demais. A maioria quem carregava eram os cangaceiros. Ele tem uma frase dele no livro que ele diz, só carrego 3 coisas comigo. Fé, coragem e bala. Olha aí. 3 coisas que ele carregava com ele. Fé, coragem e bala. Ele era devoto de Padre Cícero Romão Batista. Né? Você sabia que... Você sabe por que Lampião é conhecido como Capitão Virgulino? Não. Não? É uma história interessante. Lampião, ele foi chamado para combater a coluna Preste. O que é a coluna Preste? A coluna Preste foi uma revolução. Foi a revolução, eu lembro. Né, que existia no Nordeste, né? E o Lampião foi convocado, né, através de Padre Cícero e as autoridades da época, eles perdoavam todos os crimes de Lampião para que Lampião combatesse a coluna Preste. Né? Só que o induto de Lampião, o induto dele, só valia para o Ceará. Né? E a coluna Preste era em todo o Nordeste. Sim. Quando o Lampião saiu da parte do Ceará, que ele foi combater a coluna Preste, o seu induto já não valia mais. Ele disse, eu não vou mais combater a coluna Preste. Deixa que passe. É tanto que ele, na época, quando ele foi convocado, que ele ia realmente combater a coluna Preste, e quando ele foi ler a carta, que o seu induto só valia para aquele momento ali, para aquele momento, não é nem para o Ceará, para aquele momento de combater a coluna Preste, ele desistiu. E é tanto que ele herdou botas, armas, munições da polícia. Né? E ficou conhecido como Capitão Virgulino. Ah, então é por isso. Massa. É muito interessante a história dele. Às vezes eu me vejo assim, poxa, esse cara, se ele... quem contou muita história dele foi o Benjamin Abrão. Benjamin Abrão, é Benjamin Abrão mesmo. Você pode até pesquisar sobre ele. Ele gravou algumas imagens
do cangaço. Uhum. Ao vivo mesmo, ao vivo. Dele, Aquela tirou filmagem foto, bem antiga e bem tal. antiga. Eu Eu lembro. tinha isso tudo gravado lá em casa, mas na mudança que eu tive, eu Aham. perdi tudo. Mas eu acho hoje, que agora a facilidade da na internet, eu né? encontrei. Você consegue, Eu já né? encontrei na internet. Que Eu disse legal. assim, poxa, era um sofrimento, mas ao mesmo tempo era uma coisa legal que eles viviam ali. Porque eles viviam para sobreviver. Uhum. Né? Era uma coisa que eles lutavam. Vocês dizem, mas eram fora da lei, faziam isso, aquilo. Sim, eram, realmente. A gente não pode dizer que porque o cara está fazendo algo errado que ele é certo, não. Não. Mas ele deixou um legado na história. Deixou um legado, uma história Uma e tal. história. Porque eu acredito assim que naquela época o que contava muito era a sobrevivência. A sobrevivência. E a gente vê assim, não só o Lampião, mas naquela época os grandes coronéis, né, de fazendas e tudo, para defender o seu terreno, para defender tudo ali seu, não tinha outro jeito. As leis não funcionavam, não tinha leis como tem hoje, Com não é? certeza. Então, assim, eu acredito que o Lampião, ele era só o que você falou mesmo, a questão de ser um Robin Hood do sertão, Do sertão. né? Ele tem uma história. justiceiro, né? Tem uma história do Lampião que ele é interessante. Ele quando costurava, ele cantava costurando. Uhum. Né? Tocava sua sanfona, ele chamava as pessoas. E outra coisa, era muito religioso o Lampião. Olha aí. Muito religioso. Ele, ao deitar, ele orava, rezava, como muitos dizem, né? E quando se levantava, rezava também. Uhum. Quando desse 6 horas da noite, ele botava todos os cabas de joelho, todos, Olha aí. para orar. E orava com ele. A negada falava que Lampião tinha um corpo fechado, né? Existe um tal de uma oração que ele fazia que era o corpo fechado, mas eu não sei se isso é verdade, realmente. Eu nunca encontrei algo sobre isso. Tem muitas né? coisas que a gente não sabe se é verdade, Se é verdade ainda, né? ou não. Algumas coisas que eu li no livro, com certeza é verdade, porque foram escritas, até há pouco tempo agora existia cangaceiros vivos. Né? Morreu agora, está com 2 anos atrás, que morreu o último cangaceiro, que era o Zé Moreno. Né? E o interessante que eu vim saber uns 10 anos atrás é que Dadá, mulher de Curisco, morreu agora em 91, e morreu recentemente. Olha aí. Bem aí, né? Porque assim, gente, Lampião, na época que ele foi morto, no dia 28 de abril, né, de 1938, a morte de Lampião, 28 de abril, 28 a 27, eu não estou lembrando, mas essa data aí. Ele estava em Angico, né, quando o coronel Tenente Bezerra o assassinaram, né? Ele mais 11 cangaceiros. Ele, Maria Bonita e mais 9, que no caso foi 11 que morreram. O mais interessante que me chamou mais atenção, Diego, na morte de Lampião, é que os próprios policiais, a narrativa conta, que não conheciam Lampião. Só foram mandados, né? O Lampião, ele tinha um cabelo grande, certo? Mas muitas das vezes ele escondia seu cabelo no seu chapéu, para que ninguém o conhecesse. As suas alpergatas, a gente não usa assim, ele virava ao contrário. Ele pegava um cabelo, se fosse assim, que na época não era assim, era aqueles fechados. Né? Assim, tipo uma aquelas Raider, né? Existia? Eu sei. Pronto. Aí ele virava ao contrário. Para que desse sentido que ele estava indo para lá, mas na verdade ele estava indo para lá. Ah, tô entendendo. Para que as volantes não o perseguissem. Olha aí, certo? cara. Muito inteligente. Ele né? era maquiavélico, podemos dizer assim, no bom sentido. Certo? Ele era um passo à frente da polícia toda a vida. Toda a vida. O Lampião foi pego porque entregaram ele. Senão, acho que até hoje está dando Eu trabalho. acho que foi algum tipo de traição, assim, alguma coisa do tipo. Porque assim, na época, os coronéis, eles apertavam muito as pessoas. Né, os coiteiros, que era conhecido. Se ele tivesse uma denúncia só suspeita, se ele chegasse na casa da pessoa, olha, os coronéis faziam coisa pior do que o cangaço. Ele estrupava a filha das pessoas na frente dos pais para que deletasse se Lampião estava ali. Ele cortava a orelha, cortava dedo, cortava a língua das pessoas. Os coronéis. Os coronéis, a polícia na época, né? E o mais interessante, Diego, que o cangaço não fazia isso. Mas era taxado como ruim. Mas, na verdade, o mais ruim em si era a polícia. É tanto que quando mataram o Lampião e seu bando, toda a riqueza que eles carregavam com eles, a polícia ficou para ela. Era uma briga entre eles mesmo.
Mas o interessante é que desses 4 que armaram a busca para matar Lampião, Tenente José Ferreira, Tenente Bezerra, José Ferreira, que era um ex-cangaceiro, para você ter ideia. E mais 2, que agora não me vem o nome, certo? O Curisco matou todos os 4. Eles decapitaram o Lampião, na época, né? Fizeram exposto as 11 cabeças, na calçada da prefeitura da época lá, em Angico. E Curisco, ele era o braço direito de Lampião, né? Ele estava no outro lado, com seu bando. E quando ele soube, ele decidiu que ia vingar a morte de Lampião. É tanto que ele matou os delatores que mataram Lampião e aqueles que o mataram. E as cabeças tudinho ele colocou no saco e mandou deixar lá na prefeitura. Ruim não era o Lampião, ruim era o Curisco. Ele era sanguinário mesmo, ele tinha prazer de furar as pessoas e matar. Curisco, ele chegava a beber sangue das suas vítimas. Eita. Ele era muito sanguinário. Eita. Lampião tinha muito atrito com ele. Tinha muito atrito porque não gostava. Ele era muito extremista, muito extremista. Ele era muito... extremista, a palavra certa, como você falou. Ele era muito vigoroso com aquilo ali. Pra ele, era ou não era? Entendendo? E ele acabou matando as pessoas que assassinaram o Lampião e seu bando na época, né? E no caso, o Lampião, ele tinha o bando dele eram, tipo assim, pessoas de mais confiança e tal, mas no caso dos cangaceiros que acompanhavam ele e tudo, era muito maior do que se mostra, né? Era. Porque a gente vê, por exemplo, eu lembro muito bem de uma apresentação que vocês fizeram, que vocês colocaram, era tipo era como se fosse um degraus com as cabeças, né? E tinham, acho que, eu não sei se eram 10 cabeças ali. 11 cabeças. Eram 11 cabeças, né? Pronto, mas os cangaceiros, o bando dele mesmo, era muito maior do que aquilo, né? O bando de Lampião, ele chegou a ter quase 100 pessoas. Olha você aí. Acredita? Juntando entre homens e mulheres. Juntando com o bando de Curisco, chegava a quase 150 pessoas. Quase 150 pessoas, porque o grupo de Curisco fazia parte de Lampião, só que ele também agia por conta própria. Muitos seguiam ele, né? E quando eles se juntavam, né, tanto Lampião como Curisco, dava uma base de 150 pessoas ao todo, entre homens e mulheres. Olha aí, pra você ter ideia. Muito, né, Otacílio? E uma coisa assim, tu falando na história aí, cara, eu gosto muito da história assim do cangaço e tudo, sabe? Me interessa muito. Eu lembro que a minha tia mais velha, ela contava uma história de que a minha avó, ela dizia que a avó dela, ou seja, a avó da minha avó, ela se envolveu com um cara que era do bando do Lampião, na época. E aí teve filhos. Então, assim, aí eu fiquei pensando, mãe, então, obviamente, a gente mesmo é descendente dos cangaceiros. E aí, ela... Claro, né? Família vai herdando o nome. Meu nome é Carlos Diego Souza Ferreira. Olha aí, viu? Entendeu? Aí eu fiquei assim, né? Não, tenho que saber mais e tal. Aí a minha tia, né? Ela ainda é viva e tal, minha tia mais velha. E eu fui procurar saber. E ela conta uma história que a avó dela, né? E tal, que tinha se envolvido com um dos cangaceiros do Lampião. Só que ele via ela, assim, pouquíssimas vezes, porque eu acredito que era isso. Eles viajavam muito, né? Muitos dos cangaceiros que andavam com o Lampião, tinha deles que marcavam as suas mulheres. Como o Zé Macaco. O Zé Macaco, ele tinha um ferro que ferrava as suas mulheres. Olha aí. Ele, vamos dizer, ferrava no braço, para saber que ele era dele, né? E tinha o Bentivi. As mulheres, né? As mulheres, Tinha o Bentivi, tinha o Pente Fino. Tinha muitos que eram pessoas que se engajaram no cangaço não foi por falta de como é que a gente pode dizer? Por falta de opção. Não foi por falta de opção, porque existiam muitas pessoas de família de bem que se envolveram no cangaço. Foi muitas das vezes pela covardia que existia na época dos coronéis. E muitos queriam se vingar daquilo que acontecia com as suas famílias. Né? E Lampião, ele tinha, como você falou, ele era justiceiro muitas vezes. Muitas vezes ele era muito justiceiro. Né? Ele fazia aquilo que achava que era correto. Hoje, Diego, se a gente trouxesse o cangaço para hoje, eu não sei nem como é que a gente poderia chamar o cangaço hoje. Porque, assim, você vê nessas comunidades que tem por aí, que existem, por exemplo, no morro daquele ali, você não pode roubar, porque se roubar,
o chefe de lá manda cortar a mão, né? Eu sei. O negócio aí, assim, mais ou menos, né? No cangaço, o Lampião não aceitava que homem estrupasse ninguém. Mulheres nenhuma. Se a mulher quiser, beleza, vai. Agora, se ela não quiser, deixa ela em paz. Porque, assim, o cangaço, ele era uma coisa perversa ao mesmo tempo, mas era uma coisa que tinha muito moral e ele respeitava muitas pessoas, certo? Ele jamais atacaria pessoas sinceras, honestas, não. Me entendendo? Mas aquelas pessoas que roubavam do povo, certo? Oprimia as pessoas, o cangaço ia lá e combatia aquilo ali. Certo? E assim, o maior erro de Lampião, em toda a história dele, foi querer invadir Mossoró. Era uma cidade grande, já desenvolvida, né? Já desenvolvida na época. Na época era tanto que a população foi que ajudou a expulsar Lampião, né? Na época, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa para você. O cangaço, ele traz uma história para nós hoje de quê? Que tudo é possível. Tudo é possível. Porque, assim, através do cangaço, certo? Muitos dos coronéis da época perderam suas patentes. Porque foram revelados a eles o que eles faziam com a população, né? É tanto que na época, Diego, os coronéis, ele maltratava as pessoas muito mais do que o cangaço. Ele maltratava mesmo aquela... Existem vários tipos de tortura que eles faziam. Pau de arara, cortava braço, cortava mão, cortava língua, arrancava olho, dente. Eu disse, poxa... E a gente não vê relato disso do cangaço. A gente vê relato do cangaço... Realmente Só quem vai pesquisar a fundo, né, para saber. Isso, realmente. O cangaço ele matava as pessoas, matava assim, sangrava. Isso daí tá lá, em vários livros tem. Mas tem muitas coisas que a própria polícia fazia na época que hoje, certo? Se nós trouxéssemos nossos dias de hoje, não existia mais nem polícia. Com certeza. Né? A história mais legal que eu achei do Lampião é o conhecimento dele quando ele conheceu Maria Bonita. Né? O cangaço não tinha mulher. A primeira mulher a entrar no cangaço foi Maria Bonita. Olha aí. Como era o nome de Maria Bonita? Você já ouviu falar? Não. Maria Déa de Nenê. O nome dela. O nome Maria mesmo dela. Déa de Nenê. Por quê? Ela era casada com um sapateiro. Ela se apaixonou pelo Lampião, deixou seu marido e foi embora com o Lampião. E ela era cruel. Se tinha uma pessoa que o Lampião tinha medo, era dela. Olha aí, a única pessoa, né? Respeitava muito, viu? Respeitava muito ela. Nossa, que legal. E Lampião, ele gostava muito dela também. Certo? Tiveram os filhos. Sim. Mas o mais interessante é que os filhos de Lampião, eles nunca levaram com eles. Eles sempre deixavam com as parteiras. E com o tempo eles voltavam para visitar. Olha como é interessante, eles nunca criaram. Até pouco tempo existia uma neta de Lampião. O nome dela era Neta Ferreira. Morreu agora em 2001, foi 2002. Pouco tempo. Neta dele mesmo, neta. E ela tinha muita coisa sobre ele, né? Ele tinha outras mulheres, além da Maria Bonita? Não, depois que ele se engajou mesmo com Maria Bonita, foi só Maria Bonita Diferente dos outros, Diferente né? dos outros. Entendi. Do mesmo jeito, Dadá, Curisco. Dadá, ele levou... o Curisco levou Dadá quando ela tinha 14 anos de idade. Se tornou sua mulher. Quando mataram o Curisco, né? O que fizeram com Dadá? Não mataram ela não, mas cortaram o seu pé. Cortaram o pé dela. Aí levaram ela. E ela morreu agora em 91. Foi 92, ela morreu. Pouco tempo agora atrás. Interessante que a história, A história do cangaço, então, é muito recente, né? Ela foi de 38 para cá, né? Começou no 19, 20, aí foi até 38. Né? Mas de lá para cá, a história, ela continua. Sabe por quê? Porque o cangaço, ele deixou um legado, como eu falei aqui, de que você pode lutar pelo aquilo que é seu. Mas de um jeito... não do jeito que o cangaço fazia, porque assim... Não do jeito que era antes, né? Antes, né? Mas que você pode lutar, certo? Contra as opressões das autoridades, né? Que você pode lutar pelos seus ideais e pelos seus interesses. Com certeza. Porque o Lampião, ele nasceu de uma rixa entre família. Onde ele participou, onde ele foi para o bando de Senhorzinho Pereira. Por aí você tira. Né? Talvez se não tivesse acontecido nada entre as duas famílias, ele talvez tivesse sido um simples cidadão. Tocador de sanfona, costureiro,
e um fantástico desenhista. Assim, Otacílio, a história do Lampião, né? Até a sua morte aconteceu a maior parte, assim, né, das coisas. Foi no Nordeste todo? Ou teve, assim, um local fixo onde ele ficava? Ou ele era um viajante? Ele era um viajante, Diego. Ele não tinha ponto certo para ficar. Uhum. Lampião, ele era muito... como eu disse aqui agora há pouco, ele sempre tinha um passo à frente da polícia. É tanto que tem alguns relatos que quando ele morreu, de uma traição, mas eu não sei se isso é verídico, porque eu não li sobre isso. Uhum. Que quando um dos coiteiros dele foram comprar vinho na cidade, que colocaram um pauzinho para que dormisse, né? Naquela época, né? Uhum. E é tanto que o Lampião, quando ele foi morto, ele estava dormindo, aí acordou. Quando ele acordou, saiu para fora, aí mataram ele. Ah, né? Então foi emboscada, assim. Foi emboscada. E porque para pegar ele mesmo na caminhada era difícil. Era muito difícil. E o mais interessante é que o próprio cara que matou ele, o Coronel Bezerra, Tenente Bezerra, ele era muito amigo de Lampião. O Lampião resolveu muito problema para ele. Mas quando ele foi pressionado pela justiça na época, né? Disse, eu vou ter que matar o homem. Uhum. Ou mata ou... Então, de certa forma, como eu falei, foi uma traição, né? Foi. Pelo lado, sim. Uhum. Pelo lado, sim. Mas, assim, ele era muito vivo com as coisas. Ele e Maria Bonita, eles eram muito vivo mesmo, para que as coisas não acontecessem. E nunca se deixaram assim, Nunca, né? se deixaram, nunca. Existem alguns filmes que Maria Bonita traía o Lampião. Não, mas isso tudo é invenção do historiador. Né? Porque sempre cria um romance para que as coisas aconteçam, mas na verdade mesmo, dos livros que eu li, eu não vi nenhuma história que Maria Bonita tivesse traído Lampião e nem Lampião tivesse traído Maria Bonita, né? Uma curiosidade, assim, Otacílio, que eu tenho em relação a isso, é que eles passaram muitos anos, não foi, juntos, assim, saindo e tal, nas suas aventuras. E ela engravidou dele. Tiveram 2 filhos, se Dois filhos. Filhos. Levaram esses filhos Não. também na caminhada? Como é que foi? Como eu falei agora há pouco, ele, quando tinha os filhos com a parteira, ele sempre deixava que Maria Bonita descansasse alguns dias, depois ele retornava para pegar só Maria Bonita. E deixava o filho ali com aquela pessoa. E aquela pessoa criava. E ele mandava as coisas deixar para a criança. Ele era, certo? Ele sabia, porque ele assim, hoje ele estava aqui no Ceará, amanhã ele estava em Pernambuco, amanhã ele estava na Bahia, e assim sucessivamente. Ele rodava o Ceará todo, certo? E sempre ele tinha data certa para visitar as pessoas. Entendendo? É tanto, como eu estou lhe dizendo, o Lampião, quando foi morto, ninguém sabia quem era o Lampião. Só souberam que o Lampião, quando o coiteiro da fazenda entregou, o Lampião é aquele que vocês mataram. E trouxeram ele, aí ele disse quem era, que ele conhecia o coiteiro. Como eu falei, Lampião, ele se escondia no meio do bando. Ele só tinha uma diferença do bando, porque ele tinha um olho baixo. Certo? Mas no mais, ele era tranquilo. Deixa eu contar uma história verídica aqui de Lampião, que eu li no livro, que eu achei fantástico. Lampião era muito respeitado até pelas autoridades. Você acredita? Uma vez prenderam o irmão dele, o Antônio Ferreira, que era o mais velho, e Lampião mandou uma mensagem para o delegado. Solte ele, porque se você não soltar, nós vamos tirar ele. Eita! E olha o que foi que aconteceu. O delegado disse que não soltava na primeira. Né? E o Lampião foi e mandou a segunda. Olha, Caba, se tu não soltar ele de hoje até o pôr do sol, nós estamos aí. E eu vou te dizer, é assim palavra de Lampião no livro, né? Quem vai ficar preso é tu e tu não vai ser mais solto. Olha aí. No caso, querem dizer que ia matar ele, né? Rapaz, esse delegado, na época, ele se avexou tanto de soltar o Antônio Ferreira, que era o irmão mais velho de Lampião, que... Porque naquela época era telegrama que chamava, né? Sim. Tipo telegrama. Mas também tinha os viajantes que chamavam. Como é que tem um nomezinho, mas é que eu me esqueci agora. Não é coiteiro, não. É outro nomezinho. Aí, quando o Lampião mandou a mensagem para o delegado da época, né? Que era de uma cidadezinha pequena, e a primeira vez ele resistiu, a segunda ele já soltou. Antes mesmo da resposta chegar, Antônio já tinha chegado. Olha aí. Era muito fantástico. Ele era muito respeitado. Ele né? era respeitado, porque assim, é como eu falei, ele era bom na hora de ser bom, mas também era muito cruel na hora de ser
cruel. Olha só. Né? O que eu posso tirar de aprendizado do Lampião para mim, só é uma coisa. A sua garra. Ele não desistiu de nada do que ele queria. É tanto que quando eu entro numa coisa, eu entro também para fazer. Eu não entro para começar e deixar pela metade, não. Ele foi assim. E ele, quando ele entrou no cangaço, ele sabia o que ia acontecer. Ele poderia muito bem sair. Padre Cícero pediu para ele sair várias vezes. Deixa disso, homem. Deixa disso. Sai disso. Vai viver tua vida. Pega Maria e vai viver tua vida. Ele, não. De jeito nenhum, padrinho. Daqui eu só saio para a terra. No caso, pro caixão. Que massa, gostei bastante. História muito, muito interessante, muito aprendizado assim a gente pode tirar também do cangaço, né, para nossa vida. Tem coisas boas e coisas que você não deve relevar. Exatamente. Né? É porque assim, você vê, até no último ano da gente eu disse, nós fizemos uma alusão aos nossos 10 anos, né? Bandido ou herói? Como nós podemos ver Lampião? Bandido ou herói? Ele foi herói para muitas pessoas. Aquelas pessoas que passavam necessidade, que eram oprimidas pela justiça, que eram roubadas, que eram saqueadas. Ele era o herói para essas pessoas. Mas também era bandido, porque saqueava a cidade e matava as pessoas. Então, essa pergunta eu deixo para você que está nos assistindo. Bandido ou herói? Diz aí. Odacílio, fala mais um pouco assim sobre você. Hoje em dia tu trabalha com o quê? Já que tu saiu um pouco mais dessa área cultural, claro, não 100%, né? Porque a gente pode ver que tu entende muito da coisa ainda e tal, mas hoje em dia tu tá se dedicando a quê? Hoje, Diego, eu tô na coordenação de esporte daqui da nossa cidade, de Paramoti, onde a gente organiza campeonatos, eventos esportivos, reuniões com os atletas, procura saber qual é as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades. Mas também não nego, sinto muita saudade da cultura, principalmente quando chega o mês junino, né? E também tem o meu comérciozinho, né? Eu trabalho, eu vendo água, gás, carvão, essas coisas, né? Tem nome, se quiser falar, também pode divulgar aqui pro pessoal. Depósito de Água São José, né? Pronto. É parceria minha com um amigo meu de Apunharés, o Jorge. Lá ele tem uma fonte de água, ele foi muito sortudo, ele cavou lá um poço, rapaz, deu ali perto no rio mesmo, perto do rio de Apunharés. A água do cara é maravilhosa. Olha aí. E lá, muito linda a fonte dele, toda no zinco, toda, sabe? Coisa muito, muito bem feita. Quero até mandar um abraço pra ele, depois eu vou pegar o link e vou mandar pra ele. Manda pra ele pra ele assistir. Lá, viu? E assim, sabe, Diego? Aí hoje também, eu tento ajudar as pessoas de alguma forma. Às vezes auxilia um patrocínio, uma coisa, a gente sempre chega lá. Provavelmente eu vou dar um patrocínio aqui para vocês, aqui que coisa boa. Do estúdio, pode ser água, né? Garrafão de água, né? Hora, tá aceitando qualquer coisa, ele tá aceitando. Pronto, muito bem. Viu? E assim, eu saí do meio junino, assim, da quadrilha, mas quando é o São João, eu sempre vou no colégio, ajudo formar uma dança. As pessoas também te chamam para ser jurado de alguma coisa, porque tu tem uma ligação com a cultura muito forte, né? Eu fui jurado também vários anos da federação, da FEJUC, né? Do meu amigo Aldenor Holanda. Tinha carteirinha em tudo. Fui jurado também de desfile aqui no General, quando era meu amigo Cleito, que hoje está no Pacuti. Né? Ele me chamou várias vezes para ser jurado, lá de modelo, aquela coisa toda. Eu disse, eu não sou muito bom não, mas você olhar que a mulher é bonita, dizer pra ele. Aí ele, deixa de ser fresco, aí eu ia. Mas assim, Diego, é fantástico hoje o mundo cultural, mas também o mundo esportivo, onde hoje eu tô hoje também, eu gosto muito também. Tem uma ligação, né, Otacílio, uma com a outra, assim, quer queira ou quer não. Cultura e esporte sempre trabalham juntos. Sempre trabalham juntos, você pode trazer para um meio que é muito fantástico. E às vezes as pessoas me pedem muita ajuda para fazer dança, para as coisas, e às vezes quando eu tenho um tempo eu vou, faço a dança, crio a coreografia e ali deixo. Até porque hoje em dia você não pode também se dedicar 100% por conta que você tem família, né, agora. Hoje eu tenho meu rapazinho, né, 10 anos. Tem o teu filho, né, o nome dele é o Davi. E Davi, ele participou ainda nos 2 ou 3 anos da quadrilha, eu levo ele no braço. Ele era pequenininho, eu lembro. Aí ainda dançou quadrilha na escolinha Minimundo, né, na época eu fui noivo lá. Era Minimundo, era, né, isso. Aí, de lá pra cá, deu uma paradinha, né, porque também teve a pandemia, né, aquela coisa toda. Aí tá todo mundo voltando agora, aos poucos.
Né? E quem sabe para o ano, se a gente voltar com a quadrilha aí, que meu pensamento 99% é que nós volte, né? Voltar mesmo com a cor que eu quero fazer há muito tempo, que é contar a história toda do cangaço dentro do São João. Olha aí, que massa. É um tema que eu já tenho, certo? O tema que, se Deus quiser, o ano que vem a gente vem e diz assim, a minha história é a sua história. Então, viva o cangaço. Olha um aí. tema bastante interessante e que a gente vai abordar só na entrada, caso, não é entrada mesmo, que porque assim, eu sinto muito, Diego, e vou notando as coisas. Sim, certo? as ideias vão aparecendo, você vai logo... Vou notando para não esquecer. É importante isso. E quando eu noto, até tempo, eu cronogramo a entrada e tudo, de 8, 10, 12 minutos, para que possa fazer tudo uma entrada, sabe? Para que as coisas aconteçam. Que pena que muitas das vezes a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? Mas a gente vai parecido. É como eu estou dizendo, 99% tá para que o ano que vem a gente... Então a gente já pode esperar coisa boa. Se Deus quiser, né? Olha Deus aí. permitir, nós estaremos lá. Não vou nem perguntar mais não, Tarcísio, porque eu já ia perguntar o que é que tu tava pensando em fazer e tal, mas aí como você já soltou esse spoilerzinho, né? Aqui, já mais ou menos para o pessoal já ficar na expectativa, né? Porque a história do cangaço ela é muito fantástica, sabe? No último ano eu contei os 10 anos da gente, né? E eu quero contar a minha história, a sua história. Então, Show. Viva o cangaço. É um tema que vai agregar a história do cangaço com a nossa história. Show entendendo? De bola. Show e de se bola. Deus quiser, vai dar certo. Vai. Estamos na torcida aí, né? Como eu te falei. Eu estava até olhando o repertório agora esses dias, é interessante. Eu botei no carro lá e disse, rapaz, essa música tá boa. Essa aqui. Já essa deixa aqui, anotado, já deixa certo. E nós perdemos uma pessoa muito fantástica que gravava sempre no CD, que era Assunção Silva Ramalho. A mulher da voz fantástica, ela morreu ano passado. Mas tem uma menina lá que é a Janaína, ela canta fantástica, sabe? Só que eu tava pensando, se Deus quiser nós voltar ano que vem, eu vou pegar os CDs que eu tenho, todo no pendrive, que eu tenho todos eles, eu vou fazer uma montagem do CD. Eu não vou gravar, vou montar a história do meu cangaço todinho. Vou pegar a música dos 10 anos e tentar implementar uma na outra, emendando, nem que tenha efeitos para que de uma música para outra não tenha falha, mas para fazer uma coisa tão interessante. O que eu vou mandar gravar é a minha entrada, eu estou dizendo, é sinal que vai sair mesmo, né? E a minha saída, que é uma coisa bastante fantástica. Massa. O cangaço Contar é uma a paixão, sua história cara. assim também. O cangaço é a paixão. Com certeza. Começou em 98 com Lampião e Maria Bonita, partiu para Rei do Cangaço, em Pentecoste, Rei do Sertão, no Eusébio. Aí General já era estilizada. Já era estilizada em 2003, já era estilizada. Mas uma coisa fantástica que eu lhe digo, quem dança cangaço é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Você quer mais. Uma vez nós fizemos uma entrevista na nossa quadrilha, eu até um dia desse estava assistindo. E a Neuzinha, ela disse uma coisa interessante. Só dança cangaço quem gosta, quem ama. É difícil? É. Não, aliás, não é difícil? É não. Mas é puxado. Realmente. Nós temos mais de 35 visualizações naquele vídeo. Olha aí. 35 mil visualizações. 35 mil visualizações. Gente demais, eu vim. Poxa, meu irmão, ficou muito massa. É porque ali já estava no final, a gente cansado. E muita gente aqui do Paramoti fez parte do cangaço, fez parte da história de muitos, não jovens, talvez jovens, adultos também, né? Ele fez parte, o Jonathan. Ele não dançou, mas estava lá na organização mais nova. Muita né? gente, como eu falei, passou pela vida da maioria das pessoas que hoje em dia já são mãe de família, com certeza. né? Pai de família. Tem muitos. Tem muitos, né, Otacílio? Eu vejo assim que se um dia a quadrilha voltar para o ano, eu tenho certeza que essas pessoas que participaram, eu ainda quero fazer assim, um evento pra juntar, que chame todos os veteranos. Pô, um convite, eu quero que todos vocês venham para cá. A quadrilha vai se apresentar em homenagem a vocês. Show. Porque assim, nasceu delas. E essa ideia veio em 2007, eu e o Alex que dança forró. Sim. Sabe quem é o Alex, né? Tem a barbearia em Fortaleza. Sim. Ele acreditou no meu projeto. Né? O Alex, muito amigo do Josimar, e deixou o Josimar de lado e ele tá comigo. Então bora, Alex, bora. E me lembra o primeiro ensaio que nós tivemos lá na Dona Marina, lá no alto, bem apertadinho. Aí não tem problema não, a gente vai começar aqui. De lá nós viemos para a quadra da prefeitura. Sim. Aí da prefeitura depois nós de lanchinho, vamos embora.
Aí foi muito show. Alex dançou o primeiro ano, mas esse segundo ano ele teve que sair. Aí voltou no terceiro, aí depois pronto, aí... Teve muitas dificuldades, assim, no início, assim, pra vocês? Questão de vestimenta, viagem, assim, aconteceu alguma coisa já? Como era, assim? Eu vou lhe dizer com toda sinceridade, de todos os anos que a gente participou, desses 10 anos de quadrilha, só teve 3 anos maravilhosos. Que foi na época do Dr. Samuel. Eu não sei porque, se eu era muito próximo dele, né? Tudo que eu pedi, ele... tanto que a viagem para Mossoró ele nos deu. Vá, me deu o carro, me deu o ônibus, me deu o caminhão para levar a estrutura. Ainda mandou uma pessoa mais nós para caso faltasse alguma coisa. Sou muito grato a ele por isso. Né? Mas eu lhe digo com toda sinceridade, teve anos difíceis, cara. Difíceis que a gente tirava do bolso para a gente poder viajar. De Pau de Arara. Nós viajamos muito para Pau de Arara, levamos muita chuva. E Deus teve uma viagem nossa que a gente foi para Paraipaba, de Pau de Arara, olha na Paraipaba. Sim. Levamos chuva de lá para cá. Eita. Mas quando nós paramos ali no alto do Bela Vista, nós chegamos aqui de manhã, o pneu da roda do carro afastou. Me lembro demais disso hoje. Depois tinha chegado. Depois tinha chegado. Só Deus que segurou aquele carro. Viu? É livramento. Foi muito sofrimento. Mas se você dissesse, se ele faria tudo de novo hoje, sim. Com certeza. É muito bom. São com erros, com coisas assim que acontecem, que a gente vai ficando mais forte, né? A gente vai aprendendo, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, é na fraqueza que vem a minha força. É a força de Cristo, no caso, né? E se a gente não pode desistir disso, sabe, Diego? A gente não pode desistir do que a gente quer. Porque eu não vou mentir para você, não. No terceiro, quarto ano, que as coisas estavam muito difíceis, eu pensei muito em desistir. Aí chegava a pessoa, não, Tarcílio, vamos fazer bingo, vamos fazer aquilo. E graças a Deus... As pessoas que ficavam mais próximas de tu, né? E deu certo, sabe? E as coisas davam certo. A gente sempre viajava. E uma coisa gratificante, que eu queria porque queria fazer com todos. Quando terminava o período junino, vamos fazer o nosso passeio. 10 anos, foi 10 passeios que nós fizemos. Importante. Na casa de praia. O pessoal, era como se fosse uma recompensa. Pessoal, nós brinquemos São João. Agora, esses 3 dias aqui é nosso. Sexta, sábado e domingo, vocês podem se soltar. Mas, maravilhoso. Nossa. Certo? É como eu sempre digo, hoje eu vejo os meninos aí do hip hop, da capoeira. E eu tiro o chapéu para eles. Certo, Diego? Até você mesmo aqui no seu estúdio, na sua perseverança aqui, do seu trabalho. Porque se a pessoa for fraco, a pessoa desiste. É verdade. Porque assim, quando as coisas dão certo, quando a gente vai começar, a gente só encontra críticas, a gente só encontra pessoas para derrubar. Mas quando começa a dar certo, muita gente se encosta. Se encosta, Se encosta. Por quê? Porque deu certo. Mas não sabe o tanto de suor que você derramou, não sabe o tanto de lágrimas, o tanto de chão que você percorreu para que aquilo desse certo, né? Existem muitas pessoas que querem aparecer na hora que tudo dá certo, mas na hora de ajudar são poucos. Na hora de ajudar, né? São poucos. E eu tenho muitas pessoas maravilhosas que eu poderia agradecer aqui, como a Sandra, o Ricardo, o próprio Alex, né? Todos os dançarinos que passaram, os pessoal da organização. Pessoas maravilhosas, sabe? Eu vejo assim que quando eu começo a assistir os vídeos, que eu tenho todos eles guardados, eu disse, poxa, eu nem acredito que eu estava aí no negócio desse. História para contar pro meu neto. Meu filho já sabe algumas coisas. Aqueles que dançaram, que participaram da organização, poxa, eu fiz parte disso daqui, ó, dessa quadrilha, eu brinquei, eu ajudei. Isso é história, Diego. Tudo é história. Muito importante. Que vai ficar marcado. Não só na nossa história, mas na história do nosso município. Com certeza, com certeza. Ó, Tarcílio, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente conversa e tal. E eu vou fazer aqui um jogo contigo de perguntas rápidas, né? Pronto. É como se fosse um bate-bola, jogo rápido. Diz tá aí. Certo? Aí você vai me respondendo se quiser aprofundar um pouco assim no assunto, certo? Mas a ideia é que a gente faça uma troca rápida, certo? Eu quero que você me diga, em poucas palavras, família pra você é o quê? Tudo. É a base. Certo. Cangaço, hoje em dia. É uma visão do que eu tenho, não para minha vida, certo? Mas para o futuro da cultura do nosso município. A juventude
do Paramoti hoje em dia, quando você montar novamente, né, o grupo lá do Cangaço, o que você tem a falar para eles assim? Sejam todos bem-vindos. Uhum. A história continua. Essa Certo. história é sua e é minha. Uhum. Aí a gente sabe também que hoje em dia tu faz parte, tu é evangélico, Sou. né? E essa escolha, assim, pra ti, como é que foi o start? Olha, Diego, eu vou lhe dizer uma coisa pra você. Deus, ele fala com todo mundo. Ele fala comigo, fala com você, fala com esse rapaz. Uhum. E foi uma das melhores coisas que eu escolhi na minha vida. Eu sempre tive vontade de ler a Bíblia, de ler e entender. E um dia eu falando com Deus, assim, eu queria tanto que tivesse alguém que me explicasse a Bíblia. Uhum. E Deus mandou uma pessoa que eu nem gostava tanto dela me explicar a Bíblia. Diego, eu passei 1 ano e meio estudando a Bíblia. Toda vida quando eu terminei, eu fiz 3 estudos bíblicos, 3. Uhum. E toda vida que eu terminava um estudo, a pessoa, vamos se batizar? Eu disse, não. Vamos se batizar? Eu, não. Vamos se batizar? Eu, não. Aí eu participei de um evangelismo. Aí eu disse, hoje eu vou tomar minha decisão pelo batismo. E tomei. Graças a Deus, foi em 2016. Uhum. 2016, hoje está com 7 anos que eu sou batizado, certo? Sou adventista do 7º dia, eu não trabalho no sábado. É até uma coisa que eu vou ter que conciliar com, se eu voltar com a quadrilha, sobre a apresentação no dia de... No caso, assim, talvez você não saiba, mas eu vou explicar uma coisa para você. Biblicamente, Diego, um dia ele é contado do pôr do sol a outro. Não é da meia-noite. Meia-noite é coisa do homem. Um exemplo, quando chega 5h30 para 6 horas, o dia está se acabando, o dia se acabou ali, biblicamente. Uhum. Então, para mim, na sexta-feira, quando dá 5h30 para 6 horas, eu já encerro o meu trabalho. Ah, entendi. Para mim, ali já é sábado. Uhum. Tá me entendendo? E quando é 5h30 para 6 horas do sábado, para mim já é domingo. Já é o domingo. Então, vai dar certo eu conciliar? Vai, porque a maioria dos festivais é sábado e domingo. Então, no sábado à noite eu já posso dançar. Ah, sim. Por quê? Para mim já é domingo. Então, Tá me entendendo? perfeito. Domingo, e domingo para mim já é segunda, no caso, né? Por quê? Porque assim, vai mexer um pouco comigo? Vai. Vai mexer, porque assim, a gente que conhece um pouco da palavra, Diego, e eu tive até a oportunidade de uma vez ver um pequeno trecho da entrevista de um rapaz aqui que deu, e agora eu me esqueci o nome dele, é o marido da menina da Neusilane. Como é o nome dele que eu me esqueci? O grego. Isso, ele disse que, se eu não me engano, a parte que ele falou que ele era decepcionado com a maioria dos evangélicos. Mas eu vou até deixar uma mensagem aqui, não só para ele, mas para todos que estão nos ouvindo. A gente jamais, Diego, deve olhar para o outro ser humano. Porque se a gente olhar, a gente não fica em nenhum canto. Nenhum canto. A gente tem que olhar para Cristo. Para Cristo. Porque eu sou pecador, eu estou dentro da igreja, mas eu sou um pecador. Você é um pecador, ele é um pecador. Por mais que nós queremos acertar, muitas vezes nós vamos errar. Certo? Mas é como eu vou falar uma coisa para vocês. Conhecer a Deus é a coisa mais fantástica do mundo. E eu deixo um conselho para vocês que estão nos assistindo, para vocês que aqui estão comigo. Lê a Bíblia um dia. Vai lendo. Tacílio, eu tenho preguiça. Realmente tem muita gente que tem preguiça. Dá logo sono. Pega esse celularzinho que a gente tem aqui e bota no áudio. Uma hora passar já te chama a atenção. Não é obrigado você estar dentro da igreja 24 horas. Não. Porque dentro de igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. O que vai te salvar é a tua fé em Jesus Cristo. Certo? Show de bola. Então, a gente está encerrando, Oh, como eu te falei. Eu queria que tu deixasse, Otacílio, agora uma mensagem para a juventude, para as pessoas que tanto trabalham na área da cultura como, né, jovens aí que pensam em entrar também nessa parte da cultura e tudo, e que tem esse sonho, sei lá, de ou ter um projeto assim que quer continuar o projeto. Eu quero que você fale um pouco, né, para essas pessoas, como exemplo a sua vivência, tanto na parte da cultura em geral, como da sua vida. Se quiser olhar para a sua câmera. A mensagem que eu deixo para todos que nos assistem nesse momento é que você que está nos assistindo, primeiro de tudo, você que é jovem, busque a Deus. Em primeiro lugar de tudo da sua vida, busque a Deus. Entregue os seus planos, as suas vontades,
certo? Os seus desejos a Ele. Porque você que é jovem, você pode, sim, cultuar a Deus e pode também fazer cultura. A cultura, ela transforma o cidadão. A cultura, ela faz o homem, ela faz a mulher, ela faz o artista, que o nosso Brasil é ricamente conhecido, onde nós temos vários talentos. Hoje, aqui, em Paramoti, você que está nos assistindo e de outros lugares, tem vontade de participar de alguma coisa, de fazer algo, de algum projeto? Coloca Deus em primeiro lugar, o coração e vai firme. Não escuta o que as pessoas dizem, porque vai aparecer pessoas para querer derrubar. Mas eu vou te dizer uma coisa, só depende de ti. Porque forte é o coração e mais forte ainda é o desejo. Tenha isso na mente e na alma. Eu tenho certeza, você que é jovem vai vencer. Ok? Show de bola, show de bola. Então vamos falar aqui mais uma vez, né? Fazer os agradecimentos finais aos nossos parceiros que sempre nos ajudaram e estão aí com a gente. Império Moda Masculina, Ailton Viana Arquitetura, Grupo Opção, ProMaker, HBCell, CT Acari, Ache Mais Barato, JC Conceito e Jaider Dantas Contabilidade. E no patrocínio de hoje, né, o pessoal lá do Sabor do Sertão, que deu esse... Batatinha show de bola, viu? Show de bola, né, gente? Show de bola. É bom que eu saber agora, eu vou ligar para lá. E lá eles vendem não só batata, mas eles fazem o almoço deles a partir de 11 horas. Olha, interessante. E à noite também eles ficam abertos lá com cervejinha, refrigerante, petisco, que eles mandaram agora à noite, o petisco que eles fazem lá, certo? Muito bem. Então, obrigado aí também o pessoal do Sabor do Sertão. E agradecer, né, Otacílio, mais uma vez a sua presença aqui, maravilhosa, e a história que você contou aqui, tanto do cangaço quanto a sua história, assim, é de aprendizado mesmo para muitas pessoas. Ok, Diego, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a vocês que estão nos assistindo, ao Jonathan ali, junto com a gente aqui, e dizer para vocês que, se Deus quiser, ano que vem, olha só, gente. a NC tá voltando, Nação Cangaceira. Olha aí, gente. Né? Quem sabe? E você tá convidado, hein, que tá nos assistindo. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do nosso Diz Aí Podcast, com a presença aí do Otacílio, grande presença na cultura de Paramoti. E espero que você tenha gostado. Fica ligadinho, se inscreve no canal, que eu nunca falo, né, gente? Eu nunca peço para se inscrever no canal, mas vai lá, se inscreve, ativa as notificações, segue todas as nossas redes sociais. E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Diz Aí Podcast. Valeu! Show de bola, Diego.